Olá, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente a sua manhã, a sua terça-feira, neste dia 12 de março de 2025. E hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho, sobre a pregação do Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, é árduo. É árduo quem vai para o campo missionário, quem está na frente de um trabalho do Senhor. Eu falo da igreja do Senhor. Não é fácil. Então hoje eu vou estar lendo, vou estar refletindo, com vocês uma passagem que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 a 8, nós vamos estar lendo, certo? Que vai dizer assim. Essa passagem eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem de mais fácil entendimento. Eu tenho aqui todas as traduções, tem da linguagem brasileira, da Almeida Corrigida, da Revista Atualizada e da Nova Almeida Atualizada. Mas o que eu vou estar lendo para vocês é o da nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, que vai dizer assim para mim e para você. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todo ser humano, tanto que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a vocês, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-las, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranharão para si mesmo uma porção de mestre que vão dizer a elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, é Paulo dizendo, tá? Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. É Paulo falando já de sua morte. Então vamos continuar. Fiz o melhor que pude na corrida. Paulo dizendo: cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dada para quem vive uma vida correta.
o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua vida. Esta palavra ela é linda, mas também confrontadora. Por que confrontadora? Porque o que está nos dizendo aqui, às vezes não alegra o seu coração. Por quê? Aqui Paulo está dizendo que para mim e para você, que prega o Evangelho, que fala desse Jesus lindo, maravilhoso, que deu sua vida lá na cruz por mim e por você. Desse Jesus, desse Evangelho. Um Evangelho que não passa a mão na cabeça de ninguém. O Evangelho que é firme, que a palavra está aqui. Um Evangelho que não muda as palavras, que não tenta ficar mais fácil. O Evangelho que te alegra em tudo. Não. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não alegra a todos. Até mesmo aqueles que pregam o Evangelho. Porque aqueles que pregam o Evangelho, às vezes tem que ser duro. Tem que ser duro. Às vezes nós temos que falar algo que você não goste. Às vezes temos que falar algo que não vai agradar o teu coração. Mas esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que corrige. É o Evangelho que exorta. É o Evangelho que vai dizer aquilo para você que você às vezes não gosta, às vezes que você não quer ouvir. Mas o Pai, o nosso Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Ele corrige. Que pai que ama o filho que não corrige? O filho vai ficar triste, não vai gostar, mas o pai sabe o que ele está fazendo. O pai sabe por que ele está corrigindo. E assim é o nosso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele corrige. E às vezes, Ele nos deixa só por um tempo, para nós vermos que nós somos dependentes dEle. Nós precisamos dEle. Nós não somos nada sem Ele. É como uma criança que depende do pai. De uma direção. Uma criança ainda que não tem independência. Né? Que não tem uma independência, né? Que posso dizer. Que depende do pai e da mãe para tudo. E assim somos nós. Nós dependemos do Senhor para tudo, tudo. Como eu sempre falo, se eu tô aqui acordada hoje, se eu tô aqui hoje falando desta palavra do Senhor para você, é porque o Senhor me deu essa oportunidade. É pela misericórdia dEle. Não é mérito meu. Não é mérito seu, você também está aí acordado, de pé, respirando, trabalhando, em casa, até mesmo assistindo, né? Essa pregação. Não é, tudo provém do Senhor, tudo acontece porque Ele permite. É pela misericórdia dEle estou aqui. E creio que você também. Mas vamos lá, né? Vamos estar refletindo nessa palavra, né? Escrita aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, do 1 ao 8. É pesada.
Então essa palavra é mais também, né, para quem é aquele que já prega o evangelho. E para você também que não prega o evangelho. Essa palavra também é para você que às vezes não conhece o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer para você que ainda não conhece. Não é fácil. Não é fácil. Porque para pregar o evangelho, para servir-se Jesus, tem que ter renúncia. E algumas renúncias, às vezes, é difícil. É difícil renunciar a certas coisas, não é verdade? Difícil. Mas, quando nós começamos a buscar esse Deus, né? Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor e a buscar entendimento, direção, pedir para o Senhor nos encher do teu Espírito. Quando nós pedimos para o Senhor tirar tudo aquilo que está aqui dentro, que não agrada ao Senhor, e que Ele venha nos encher com o teu Espírito, as coisas vão mudando. Mas para isso é necessário que você, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, é preciso que você o quê? Aceite Jesus. Aceite. E peça para Ele mudar, te mudando aos poucos, tirando aquilo que não agrada a Ele e encher com a tua presença poderosa. E só assim você vai ter sede da palavra, sede de conhecer mais esse Deus maravilhoso, assim como foi na vida de Paulo. Porque aqui Paulo, aqui já no versículo 6, está dizendo assim, ó: quanto a mim, a hora já chegou de ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Olha Paulo dizendo: fiz o melhor que pude nessa corrida. Eu te pergunto, foi fácil para Paulo? Foi fácil? Não foi. Se você é leitor da Bíblia, você vai ver que não foi fácil. Não foi fácil. E assim também é para mim e para você, que tem o desejo, que ama fazer esta obra do Senhor. Não vai ser fácil não, tá? Não vai ser fácil, vai ter levante, vai ter perseguição, até mesmo dentro da tua família. Até mesmo dentro da tua casa vai ter perseguição. E você vai ter que estar ali, firme e forte. Assim como diz a palavra aqui, em 2 Timóteo. Que vai dizer o quê? Ó, está lá no 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 8 que eu tô falando para vocês. Que vai estar lá no 1, que vai dizer assim, ó: eu ordeno, não, é a parte B do, ó: eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensina com toda paciência. Ensinar com paciência, porque às vezes vai ter pessoas que não vai aceitar. Tem pessoas que vai te confrontar ali. Mas nós temos que ser como Paulo. Mas eu falo para vocês que pregar o evangelho
de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, é resistir. Mas como nós vamos resistir? Orando, jejuando, consagrando. Porque quando você prega o evangelho, às vezes Deus te manda pessoas ali, pessoas bem difíceis. Mas você tem que estar preparada. É oração, é jejum, consagração. E outra, não pode ter alguma mágoa de alguém. Isso é sempre falando agora no meu coração. Não tenha mágoa de ninguém. Se você tem mágoa de alguém, vai lá e peça perdão. Que só assim o Senhor vai te usar grandemente na obra do Senhor. Mas tem que pedir perdão. Ah, mas não fui eu que errei. Mesmo assim, vai lá e peça perdão. E peça para Deus te usar grandemente nesta obra. Porque o tempo está curto, Jesus está voltando. Só não vê quem não quer. É só você refletir o que está acontecendo. O que está acontecendo na natureza, nesses países, as leis. Então, acordemos. Vamos acordar. Vamos pedir para o Senhor sabedoria, discernimento. Vamos pedir para o Senhor nos encher com o teu Espírito Santo, que Ele venha nos mostrar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Né? Para que nós continuemos, né, a prosseguir, a falar desta palavra, a falar deste evangelho, o verdadeiro, mas não é este evangelho que está sendo pregado por aí, não. Como diz o meu pastor, esse evangelho light, esse evangelho fácil. Porque aqui não tem nada fácil. Até mesmo Paulo, o único que ficou com ele até o final, que não deixou Paulo, foi quem? Tá até aqui, foi Timóteo, né? Foi até o final com Paulo. E assim é eu e você. Nós que pregamos o evangelho, que falamos do amor de Jesus, que falamos da vida de Jesus, que falamos sobre arrependimento, que para que você venha estar, né, na ditosa cidade com nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso arrependimento para você que ainda não aceitou esse Jesus. Tem que se arrepender, mas de todo o coração, e aceitar esse Jesus e fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Jesus. E fazer essa vontade de Jesus exige renúncias que não são fáceis, porque Satanás sabe o nosso ponto fraco. E quando nós pedimos para o Senhor para nos tirar aquilo que não está agradando, Satanás sempre vai vir lá e vai te oferecer aquele prato lindo, maravilhoso, que sabe o que você gosta. Mas para isso você tem que estar em jejum, oração, para que você tenha sabedoria para não aceitar. Para que Deus venha te mostrar que aquilo não é dele, que aquilo não provém dele. Então se você ainda não está fazendo a vontade do Senhor, se você ainda não aceitou esse Deus maravilhoso, lindo, perfeito, ainda há tempo. Mas Jesus já está às portas. Então corra, que hoje ainda há tempo. Há tempo ainda. Mas eu falo também para vocês que pregam o evangelho.
para vocês que Jesus chamou, que Deus chamou. Para você que tem um chamado de falar da palavra do Senhor para essas almas, para essas pessoas que estão aí pedindo socorro. Se Deus te chamou, você está aí parado, ainda há tempo de você se levantar e fazer o que Deus te mandou. Porque tem almas gritando, tem pessoas precisando. Então vamos pregar o Evangelho. É maravilhoso. E você já sabe o que te espera quando você fizer tudo isso para o Senhor? Você já sabe a recompensa que você terá? Se você ainda não sabe, então comece a fazer a vontade do Pai. Comece a falar do amor de Jesus. Comece a falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus preenche o vazio que está aqui dentro, que Jesus dá direção, que Jesus guia nossos passos, que quando for preciso Ele nos carrega nos nossos braços, seus braços. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu conheço. É o Deus que me tirou lá do lamaçal do pecado. Foi Ele que me tirou. Mas teve oração. Teve pessoas que oraram por mim. Essas pessoas são o quê? São as pessoas que pregam o Evangelho, que fazem missão. Como eu falo, missão é você orar por vidas, por pessoas, por países, por líderes, orar por tudo, né? Fazer missão é você ir no campo missionário, é você ir lá entregar sua vida, não importa o que aconteça, assim como fez Paulo, mesmo correndo o risco de ser morto, mas ele foi lá. Isso também é fazer missão. Missão é contribuir também. É você, às vezes você não pode ir, mas você pode ajudar. Você pode ajudar igrejas que fazem missão, mas igrejas que realmente fazem missão. Porque como aqui está dizendo aqui, esse nosso capítulo aqui, que vai chegar tempo de pessoas que vai criarem igrejas, mas igrejas fáceis. Igreja que só vai ter bênção, só vai ter chaves de carro, chaves de casa, de prosperidade. Mas falar do amor de Deus, que Jesus cura, que Jesus liberta, e que é necessário, e que é preciso você deixar o pecado, isso vai ter poucas. Por quê? Porque a própria palavra está dizendo que vai chegar um tempo que vai ter pregadores, pastores, que o quê? Só vai pregar aquilo que te agrada. Para quê? Para ter igreja cheia, movimento. Para pessoas que passarem, nossa, igreja cheia, nossa. Mas será que a presença do Espírito Santo vai estar ali dentro dessa igreja? Será? Pense nisso. A própria palavra diz: o Senhor Jesus escolheu os 12 para ficar com eles, os 12 apóstolos. Ainda um o traiu. Então, às vezes, é melhor você estar dentro de uma igreja que tem poucas pessoas, uma igreja que te puxa as orelhas, que te fala a verdade, do que aquela igreja que tem muitas pessoas, tem multidões, né? Que tem multidões, mas o que? Não fala da palavra.
não fala de correção, não fala para você mudar. Como é que você vai entrar no céu cheio de pecado? Como é que você vai morar com Jesus se você não está corrigindo aquilo que é necessário? E pregar o evangelho é o quê? É corrigir. Corrigir com amor, é ter paciência. Ensinar o caminho. Às vezes dói. Às vezes é preciso um bocado de coragem para você falar isso. Mas é preciso. E quando aquele grande dia chegar? Quando o Senhor voltar. Porque Ele vai voltar. E aí? O que vai ser? Nessas igrejas que pregam um evangelho light, um evangelho fácil, tudo pode. Não. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, não é tudo pode. A igreja do Senhor hoje é pregar o evangelho de acordo com a palavra de Deus. Não é o evangelho tudo pode. Tudo vamos customizar isso. Não é. A palavra do Senhor é viva, é o mesmo de ontem, é o de hoje e será de sempre. E ai daquele que mudar uma palavra do Senhor. Ai daquele. Então eu falo pra você. Você quer ser pregador do evangelho? Quer ser pregador? Quer ser pregadora? Busca-se Deus. Busca. Que Ele vai te direcionar o que é certo e o que não é certo. O evangelho do Senhor exige renúncias. O evangelho do Senhor não é tudo pode. O evangelho do Senhor continua o mesmo desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra. E para que eu e você venhamos ser recompensados por essa obra que nós fizermos aqui na terra através do Espírito Santo, porque não é nós que fazemos, é Ele. É Ele que nos reveste, é Ele que nos direciona, é Ele que vai dizer o que nós devemos falar, o que nós não devemos falar. Não é eu chegar aqui e falar o que eu quero, não é. Não é. É falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos. E se nós fizermos tudo isso, sermos fiel ao Senhor em tudo. Não é fácil, mas nós temos que buscar, nós temos que todo dia estar ali buscando, orando, buscando discernimento para que isso venha acontecer. Mas para isso é necessário o quê? Buscar. Estar firme na palavra. E estar indo falar da palavra do Senhor àquele que precisa. Porque Paulo diz que a coroa é o símbolo eterno da recompensa daqueles que fizerem a obra do Senhor com coragem, sem desistir, com amor, com paciência. Então, para que eu e você venhamos colocar essa coroa, é necessário que nós pregarmos o evangelho conforme ele é e não passar a mão na cabeça de ninguém. Porque se passar a mão na cabeça é fácil. Aí eu vou passar a mão porque não vai ficar bravo comigo. Não, fale sim do amor do Senhor, fale a verdade, porque o Senhor é verdade. O Senhor ama a verdade. Não passe a mão na cabeça de ninguém. Se você foi chamado para pregar a palavra, vai e pregue.
peça discernimento, deixe o Senhor te usar, mas fale somente aquilo que o Senhor colocou em seu coração para falar, e não aquilo que você quer. Porque se você falar aquilo que você quer, não é o Senhor te usando, mas é o seu eu carnal. Então que hoje, eu e você, venhamos ficar firme cada vez mais na palavra do Senhor. Então, vamos lá. Só para deixar bem claro aqui que o Evangelho, hoje, no mundo de hoje, agora, olha só, tem muitos evangelhos, evangelho, passando a mão na cabeça. E quando chegar naquele dia, o que era para ser pregado, a verdade não foi pregada. E você, que às vezes está indo nessas denominações, busca o Senhor. Busca o Senhor se realmente aquilo é do Senhor. Porque nem tudo é do Senhor. E a própria palavra do Senhor que o apóstolo Paulo está dizendo é esta, olha. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, que é o que já está acontecendo hoje. Olha, mas seguirão seus próprios desejos. Seguirá o próprio desejo. Vai ter pessoas que pregarão só aquilo que você quer ouvir, aquilo que alegra o seu coração, e não aquilo que te confronta. E arranjarão para si mesmo uma porção de mestre, que vão dizer a elas o que querem ouvir. E essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção à lenda. E essas pessoas deixarão de dar ouvido à palavra do Senhor para dar ouvido à palavra de homens. Homens que não estão servindo a Deus. Homens que estão no púlpito, mas não estão falando do amor de Deus. Homens que estão no púlpito, mas estão falando só de quê? De bênção, de riqueza. Ei, tudo vai ficar aqui nessa terra. Todas as riquezas materiais vão ficar nessa terra. E a sua vida espiritual, como é que tá? E sua vida espiritual? O que você tem aprendido de Jesus? Então peça discernimento para o Senhor. Peça. Que não venha te deixar confundido com esses evangelhos light que existe. A própria palavra está dizendo, não sou eu. Não sou eu. Haverá, e vai chegar um tempo que as pessoas não vão dar ouvido ao verdadeiro ensinamento. Está aqui no 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. Se vocês quiserem conferir, pode conferir. E só para ter certeza, aqui na Nova Almeida atualizada vai dizer assim, e eles recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Não sou eu que está falando. Então, se você que prega o evangelho, que fala do amor de Deus, faça, mas faça de acordo com a palavra do Senhor, sem mudar nada. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós teremos recompensa, mas se nós formos fiel, não vamos querer mudar nada, não. Nem que a pessoa não goste que você fale, mas se Deus mandou falar, você fala. Não queira pagar o preço depois. Então, eu te falo para vocês, teremos luta, e muitas lutas, assim como o apóstolo Paulo teve também. Mas as lutas deles foram piores que as nossas, não é? Naquele tempo. Mas que nós venhamos, a ficar firmes na rocha que é Jesus. Se você ainda não construiu sua casa na rocha que é Jesus, construa, que ainda dá tempo, porque Ele está à porta. Se você construir sua casa na rocha, pode vir tempo, temporal, tempestade, você estará firme, porque sua casa está na rocha que é Jesus.
Então agora eu te falo. Qual a necessidade de pregar o evangelho mesmo? Para você que prega. Salvar vidas. Assim como você quer salvar a tua, tem vidas também clamando, pedindo socorro. E você que tem um chamado e não está fazendo, pense nisso. E mais uma pergunta para vocês. Você vai poder receber essa coroa da justiça? Essa coroa, quando findar o seu lidar aqui nesta terra? Essa pergunta só você que pode responder. Porque eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Mas eu te falo, se você ainda não aceitou esse Deus, aceite. Busque conhecer esse Deus. E tu verás quão maravilhoso é servir esse Deus, que mesmo estando na luta, estando na prova, você vai ser cheio. E você vai vencer. E você terá essa coroa, sendo fiel ao Senhor. E você, que tem um chamado que está parado, comece, ainda dá tempo. Vamos falar do amor do Senhor, que a própria palavra diz, vamos ver aqui. Pregue a mensagem. Insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensina com toda a paciência. A tempo e fora de tempo, fale do amor do Senhor, fale da palavra do Senhor. Fale que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus muda, que Jesus transforma. E o principal, vai nos levar para o céu, junto com Ele, se nós formos fiéis a Ele. Tá bom? Então, que essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para mim, para você. Tá bom? Então, que você venha buscar esta palavra do Senhor. Buscar entendimento da palavra. Você entenderá o que o Senhor quer que você faça. E só relembrando aqui o que Paulo disse, né? Lá no versículo 7 vai dizer assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei ao fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dada para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor sua vida. Então, se você quer esse prêmio, busque esse Deus. Entregue a sua vida a esse Deus. E faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Busque esse Deus. Busque discernimento do Pai. E Ele vai te direcionar o que fazer e o que não fazer. Que Ele vem te dar ousadia, para que você venha falar do amor da palavra do Senhor. Eu tinha até anotado umas coisas aqui. Mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração até aqui. Que se eu passar disso, não será do Senhor. Então eu só faço até aquilo que o Senhor me colocou para fazer. E no próximo vídeo, se o Senhor me permite, se for essa palavra, será aquela. Mas no momento é essa. Então que você continue firme na presença do Senhor. Busque esse Deus, sirva esse Deus que é maravilhoso. Que eu te falo, mesmo estando em luta e provação, você é mais que vencedor. Às vezes você não tem bens materiais aqui nessa terra, mas se você está fazendo o ídolo do Senhor, você está falando do amor do Senhor, mesmo estando em situações difíceis. Mas se você está fazendo, Deus está vendo. E você terá recompensa. Então que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família.
e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.